Então, pessoal, olha que informação importante que foi levantada aqui pelo site Estadão, né? Lula perde no primeiro ano de governo eleitor que garantiu a sua vitória. Sim, eu sempre bato nessa tecla aqui no canal. Na época das eleições eu falei isso também de uma forma bastante clara. Tem vídeo antigo aqui do meu canal em que eu dou esse diagnóstico, que é o seguinte, né? Não foi o Nordeste que elegeu o Lula, né? Muito pelo contrário, os números do Nordeste estavam até mais favoráveis ao Bolsonaro nas eleições passadas. Quem elegeu o Lula foi os senhores então do Sudeste, né? Muita gente que mudou de voto de 2018 para 2022 aqui no Sudeste, especialmente aí Rio, São Paulo, né, também Minas Gerais, mas esse pessoal acabou sendo o fiel da balança, desequilibraram para o lado do Lula e garantiram a vitória do Molusco, então, por conta do seu isentismo. Acontece que agora, dados aí todas as tragédias que nós já temos do governo Lula, já podemos dizer a coisa dessa forma, usar esses termos, né? 11 meses já decorridos desse terceiro mandato do Lula, todo mundo já caiu na real. Muita gente que votou no Lula por conta desse isentismo, por não gostar do Bolsonaro e tudo mais, esse pessoal já caiu na real de que o Lula não é nada do que ele prometeu e é muito, muito pior do que o governo anterior, não há o que se discutir. Então, de fato, já aparece aqui os números, né? Já estão claros os números a respeito da perda da popularidade do Lula, principalmente nesse grupo, nesse extrato social, esse componente da população brasileira que foi o grande responsável pela vitória dele no ano passado. Então vamos dar uma olhada nesses dados aqui, nesses números, e principalmente responder a importante questão: será que isso muda alguma coisa no final das contas? Mas antes da gente conversar com isso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal aqui traz os números da consultoria Quaest. Eu falei isso aqui em algum momento no canal, eles estão fazendo um apanhado daquilo que foi divulgado pelas pesquisas recentemente para chegar nesse veredito aqui, nessa constatação. Então, de acordo com o que foi feito por essa consultoria contratada pelo Banco Genial, 49% dos brasileiros acreditam que o Brasil está caminhando na direção errada, né? Isso aí, praticamente metade da população brasileira e 6% a mais do que o número daqueles que acreditam que o Brasil está caminhando bem, está indo para um lugar mais tranquilo, mais seguro, né? E também 6% dos entrevistados aí, entre uma averiguação e outra, uma entrevista e outra, 6% deixaram de aprovar o governo de acordo com essa pesquisa. Já uma pesquisa realizada pela Atlas mostrou que 45,1% dos entrevistados consideram o governo atual ruim ou péssimo. Quase metade da população brasileira nem é o pessoal do regular, é do ruim ou péssimo, né? E aí, 42% classificam o governo como ótimo ou bom, né? Então isso aqui parecem números próximos, né? Ou seja, a coisa mais ou menos equilibrada, só que a verdade é que a situação não é bem essa, né? E a gente precisa analisar os números eleitorais para a gente entender por que isso aqui significa uma má notícia para o Lula. Qual que é o ponto, né? O cenário dos antigos governos do Lula, das eleições que ele venceu no passado, é totalmente diferente, né? Ele concorreu a primeira vez com o José Serra, se eu não me engano, e Geraldo Alckmin, seu atual vice, né? Na segunda vez. Ambos os casos, Lula foi para o segundo turno com uma grande vantagem em primeiro lugar no primeiro turno e venceu o segundo turno com mais ou menos 20% dos votos de vantagem. Então, uma vitória com V maiúsculo, aliás, duas vitórias consecutivas com V maiúscula, né? Mesmo a segunda, inclusive, tendo aqueles problemas de corrupção e tudo mais, o Lula conseguiu uma vantagem estrondosa. Porém, no ano passado, a vantagem do Lula para o Bolsonaro no segundo turno foi inferior a 2% do eleitorado, mais ou menos 2 milhões de votos, aí, uma coisa assim, pífia, né? Uma quantidade mínima que acabou definindo as eleições no ano passado. E aí vem o ponto que eu sempre trato aqui, que eu mencionei no início do vídeo, que é a questão do Nordeste. O pessoal fala, foi o Nordeste que elegeu o Lula, e a coisa não pode ser analisada assim.
para comparar o Brasil de 2022 com o de 2018. Lá, quando o Bolsonaro venceu as eleições em cima do Fernando Haddad, a quantidade de votos que o Bolsonaro teve no Nordeste foi a mesma que do ano passado. Aliás, ano passado ele teve mais ou menos 100 mil votos a mais no Nordeste. Tudo bem que você pode dizer que isso aí apenas reflete o aumento do número de eleitores e tudo mais, mas percentualmente, o mesmo patamar que ele teve lá em 2018. Ah, então a coisa não mudou, ficou igual. Mudou sim, porque em 2018 ele concorreu com Fernando Haddad, que ninguém sabe quem é esse cara. Ele é um sujeito do Sudeste, que é conhecido no Sudeste, mas não é muito conhecido do público nordestino e que de fato não tem nenhuma voz lá junto do Nordeste. Não é igual o Lula, né? O Lula veio do Nordeste, né? Então é um cara que se comunica bem com o povo de lá. Os nordestinos se identificam com o Lula. Então, lá atrás, o Bolsonaro teve um percentual de votos contra o Fernando Haddad no Nordeste que ele repetiu contra o Lula, que é muito mais forte no Nordeste. A expectativa é de que o Lula tivesse um desempenho muito melhor nessa região do que ele teve. Aliás, o que explica que a baixa vantagem dele em relação ao Bolsonaro é muito disso também, a resiliência do Bolsonaro lá no Nordeste, o tanto de pessoas lá, de nordestinos, que não quiseram votar no Lula nesse ano. Se o Bolsonaro tivesse concorrido com o Fernando Haddad de novo, ele provavelmente teria empatado o Nordeste com o Haddad, porque realmente não dá para comparar Fernando Haddad com Lula em matéria ali de apelo popular junto à população do Nordeste de forma geral, né? Então, quem pesou nessa história, quem fez a diferença para garantir a vitória para o Lula, foi uma outra região em que o Bolsonaro perdeu votos. No Nordeste ele não perdeu, bastava ele repetir o resultado de 2018 que ele teria uma vitória maiúscula em cima do Lula. Então, ele perdeu votos em outros lugares se ele manteve os votos dele no Nordeste. Ele perdeu aqui no Sudeste, muito em São Paulo, muito no Rio de Janeiro e muito em Minas Gerais, principalmente. Felizmente aqui o meu estado, Espírito Santo, votou majoritariamente no Bolsonaro mesmo. O pessoal não gosta do Lula por aqui, né? Mas a verdade é que o Bolsonaro perdeu muitos votos e o Lula acabou conseguindo o apoio de muita gente do Sudeste, muitos isentões que caíram naquele conto, naquela história furada, de que, de fato, o Bolsonaro seria um genocida, um negacionista, um cara que fala palavrão, que não gosta dos LGBT e tudo mais. E aí o pessoal falou, vamos votar no Lula porque o Lula é diferente. Ele vai preservar o meio ambiente, vai ter espaço para as minorias no governo dele, ele não fala palavrão, ele não xinga os outros e tudo mais, vai ser um governo diferente. Então muita gente iludida que tem nojinho do Bolsonaro porque ele é muito grosseiro, porque ele tem aquele jeito lá que não é nada refinado nem nada. Então, muita gente que tem essa mentalidade votou no Lula no ano passado. Tinham votado no Bolsonaro antes, votaram no Lula em 2022, com essa ideia aí furada, completamente equivocada, de que o Lula seria diferente do que ele foi no passado. E aí você teve lá a posse do Lula, ele subindo a rampa lá do Palácio do Planalto com o homossexual, com o indígena, com o deficiente, tudo mais. Agora que ele está no poder, cadê esse pessoal no governo dele? Onde que estão as mulheres? Ele diminuiu a quantidade de mulheres, aliás. Primeiro presidente da República na história que deixou o STF com menos mulheres do que originalmente ele pegou, né? Os nomes que estão cotados para a vaga da Rosa Weber são todos homens. Não vai ter mulher nessa vaga aí. Aliás, estão querendo empurrar que o Flávio Dino é negro, né, para dar representatividade, quando o cara se declarou como branco no passado. Então, não. O Lula está enchendo o STF de homens hétero brancos, né? Então não tem espaço para minorias. Meio ambiente, a Amazônia está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo, a coisa está um caos total. Então nada do que o Lula prometeu em matéria de meio ambiente ele está cumprindo. Questão da representatividade também não. Aí o Lula viaja para a África para agradecer lá pela escravidão. O cara fica dando declarações apoiando o Hamas, fica apoiando o Nicolás Maduro, trazendo o cara aqui pro Brasil, dando honras de Estado para ele, fica apoiando o Vladimir Putin, enfim, fazendo todas as maluquices que ele sempre fez, não tá fazendo nada de diferente. Todo mundo sabe que o Lula
é assim. Só que o pessoal isentão acreditou nessa mentira, nessa lorota do Lula e, de fato, compraram esse barato aí e agora estão arrependidos, essa é a grande verdade. Muita gente se arrependeu de ter votado no Lula porque eles viram que não tinha nada do que eles esperavam, da expectativa que eles tinham em relação ao que foi prometido e não cumprido. E pior, eles estão vendo que o governo Lula é muito inferior ao Bolsonaro em diversos aspectos. Em matéria econômica, mas também na preservação do meio ambiente, no espaço para minorias, na estrutura das instituições públicas, né? O Brasil estava muito mais seguro com Bolsonaro, de fato, aí, na presidência da República, né? Realmente uma coisa bastante impressionante. E aí que o pessoal traz, então, o dado, né, da queda brusca da aprovação do Lula nessa porção da sociedade brasileira que conseguiu fazer o Lula se reeleger. No Sudeste, houve uma queda de 6% na aprovação do Lula e no Sul, 10% de aprovação também. Então, de fato, o pessoal está deixando de acreditar no Lula, deixando de apostar nesse governo. E aí fica a grande questão, então. Isso aí pode mudar alguma coisa? Bem, para o curto prazo, isso não faz a menor diferença, né? O eleitor está arrependido de ter votado no Lula. Problema do eleitor. Isso não muda o fato de que o Lula indicou vai indicar na prática, né? 2 pessoas para o STF, já está indicado, falta ser aprovado só, né? Então, 2 pessoas para o STF, colocou um monte de problemas para o Estado no longo prazo, arcabouço fiscal, reforma tributária, enfim, uma série de problemas que vão nos acompanhar durante anos, talvez décadas, né? Essa é a minha grande bronca em relação ao isentão brasileiro, né? Não, se o Lula fizer um governo ruim, a gente tira ele. Tá, e os caras que ele colocou no STF, como é que eles vão sair? Não vão sair, o cara indicou, todo mundo sabia que ele teria 2 indicações para fazer no primeiro ano de mandato e que isso ficaria aí de forma indefinida até esse pessoal se aposentar do STF. Então é um preço muito caro a se pagar pelo isentismo. O pessoal da Argentina agiu diferente, preferiram não pagar para ver e apoiaram Javier Milei, se uniram mesmo os que não gostavam dele, né? Então, em matéria prática, isso não vai mudar nada no curto prazo no Brasil. Isso sim pode impactar as eleições do próximo ano, pessoal que, principalmente aqui no Sudeste, né? O pessoal que o Lula for lá bater nas costas para apoiar, tipo o Guilherme Boulos, esse pessoal pode acabar se dando mal por conta da perda de aprovação do Lula. E, eventualmente, 2026, se o Lula continuar se desidratando, a coisa pode acabar repercutindo também num prejuízo de sua candidatura ou de uma sucessão presidencial por parte de algum outro candidato do PT. Mas o tempo vai nos dizer. O que eu posso afirmar é que certamente a aprovação do Lula, dado o cenário que nós estamos acompanhando, só vai piorar daqui para frente. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.